Olá, que bom que você se interessou por esse vídeo. Acredito que todos saibam que Moisés subiu ao Monte Sinai e voltou com as tábuas dos 10 mandamentos. Mas por que será que demorou 40 dias para isso? Vamos tratar desse assunto nesse vídeo. Inicialmente, o livro de Êxodo começa explicando que, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Mas outra versão diz: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês, vieram ao deserto do Sinai. Ou ainda, exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Então, depois de 2 meses completos de jornada a partir da saída do Egito, chegaram ao Monte Sinai e acamparam lá. Estima-se que o povo tenha ficado acampado na base do Sinai por quase 1 ano, uma vez que saíram dali no final do 2º mês do 2º ano. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Isso corresponderia a aproximadamente 13 meses da saída do Egito, que ocorreu no dia 15 do 1º mês, considerado o 1º ano com a instituição da Páscoa. Saíram no dia 15 do mês de Abibe, o 1º mês, também conhecido como Nisan, após o cativeiro babilônico, porque tinham que comer o cordeiro pascal na noite do dia 14 do mês. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do 1º mês, no dia seguinte ao da Páscoa. E como vimos, uma vez que os israelitas chegaram ao Monte Sinai após 2 meses de viagem, teriam permanecido no local por volta de 11 meses. Voltando à história, o Monte Sinai tem 2.285 metros de altitude. E hoje pode-se subir até o topo por meio de uma escadaria de uns 4.000 degraus. Mas naquela época era mais difícil, porque não tinha escadaria. E além do mais, Moisés tinha 80 anos de idade. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com Faraó. Assim, era difícil chegar até o topo do monte. Inicialmente, Moisés subiu no monte e lá Deus diz a ele para ordenar ao povo que lavem as vestes e se consagrem por 2 dias. Porque no 3º dia, Deus descerá ao alto do monte na forma de uma nuvem densa, para que todos o vejam, e que era para ele colocar barreiras ao redor do monte, para que ninguém passe ou mesmo toque na base do monte, sob a pena de morte, e que somente quando tocasse uma trombeta alguém poderia subir. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Depois, Deus chama Moisés para subir o monte pela 2ª vez. E lá, Deus diz a Moisés que era para ele descer e avisar o povo para não se aproximar. E pede que depois volte com Arão. Ou seja, pela 3ª vez, Moisés sobe o monte e depois desce. E daí, em Êxodo 20, já aparecem os 10 mandamentos. E os capítulos seguintes tratam de diversas leis. Mais adiante, Deus pede a Moisés que novamente suba o monte, dessa vez com mais pessoas. Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Então, pela 4ª vez, Moisés sobe ao monte, desta vez com autoridades de Israel.
Depois, Moisés ainda subiu ao monte pela 5ª vez, dessa vez com Josué. Disse o Senhor a Moisés: Suba o monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Esse trecho deixa claro que Deus dá a Moisés as leis e os mandamentos naquele momento, não apenas os 10 mandamentos. O profeta Neemias também escreve sobre isso. Quando os israelitas voltaram do exílio babilônico e chegaram à sua terra, se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco, colocaram terra sobre a cabeça e leram o livro da lei do Senhor durante 3 horas. E depois confessaram seus pecados por mais 3 horas. E entre essa confissão declararam: Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes as ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Esse trecho também dá a entender que no Monte Sinai foram dadas leis, decretos, ordens e mandamentos por meio de Moisés. Mas voltando ao texto original do Êxodo, quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o Monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Fica claro aqui que Moisés deixou Josué no meio do caminho e entrou sozinho na nuvem. E além disso, os capítulos 25 a 31 de Êxodo descrevem também como deveria ser o tabernáculo, que seria o local da visitação de Deus ao povo, referindo todas as suas medidas, seus utensílios, incluindo a arca da aliança, mesa, candelabro, véu, paredes de tecidos, óleos, vestes sacerdotais, altares, bacias, incensos, etc. Então, além das leis e mandamentos, Deus deu a Moisés no Monte Sinai também todos os esquemas de construção do tabernáculo e de tudo o que nele haveria. Então foram 40 dias bem intensos. Moisés recebeu um modelo de tudo do tabernáculo para reproduzir fielmente. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. O livro de Hebreus deixa ainda mais claro para nós que o tabernáculo que Moisés teria que construir seria uma cópia exata do existente no céu. Assim, ele recebeu um modelo de Deus. Eles, falando aqui dos sacerdotes que apresentam as ofertas do povo, servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Ou seja, muitas leis e ordenanças foram dadas a Moisés no Monte Sinai, além das instruções de construção do tabernáculo. Mas também muitas outras leis foram dadas após a construção da Arca da Aliança. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Mas o final da história conhecemos. Moisés e Josué descem o monte após esses dias e encontram o povo adorando um bezerro de ouro que pediram para Arão fazer para eles cultuarem. Moisés acaba jogando as tábuas que recebeu de Deus no chão, as quebrando. E depois de tratar com o povo por conta da idolatria, teve que subir novamente, pela 6ª vez, ao Monte Sinai, para refazer as tábuas da lei. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras,
e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ou seja, Moisés ficou mais 40 dias no alto do monte Sinai, e o texto deixa claro que ficou em jejum total, sem comer nem beber, porque estava com Deus. Mas o que esses 40 dias representaram? Foram 40 dias em que Deus passou a Moisés o que ensinaria e faria na direção do povo de Israel. Incluía instruções sobre sacerdotes, festas religiosas, sacrifícios, ofertas e especialmente sobre como construir o tabernáculo. Deus indicou os materiais e medidas para todo o tabernáculo e seus móveis e mostrou para Moisés o modelo celestial que serviria como padrão, pois seriam cópias dos existentes no céu. Por outro lado, foram 40 dias para o povo refletir sobre o que eles presenciaram, os milagres e a grandeza de Deus, e para demonstrarem sua confiança em Deus. Mas voltaram à idolatria e os antigos costumes do Egito enquanto Moisés estava no monte. Obviamente, não conseguiriam caminhar sozinhos. E Deus lhes deu outra oportunidade, mais 40 dias para se purificarem de suas práticas abomináveis e assim se prepararem para a construção do tabernáculo. E aí sim fizeram tudo conforme o determinado pelas instruções de Moisés. Concluindo, vimos que Moisés ficou muito mais do que 40 dias no Monte Sinai. Foram 2 ocasiões em que ficou 40 dias, e mais 4 em que subiu ao monte sem saber ao certo quanto tempo ficou. E como vimos, ficaram quase 1 ano acampados por lá, por conta dessas subidas e descidas do Monte Sinai para purificação e preparação para o início de sua jornada pelo deserto e para a construção do tabernáculo, que seria a nova morada de Deus junto ao povo. Espero que tenha gostado desse vídeo, que seja útil ao seu conhecimento das Escrituras. Não deixe de assistir aos outros de meu canal se ainda não o fez. E até o próximo.